Bom, pessoal, vamos retomar, então, o ciclo de palestras. Aí agora a gente vai dar continuidade com a palestra da Renata. Como já foi apresentada, meu nome é Renata Lima Moreto. Sou aluna do projeto de pesquisa que tem como orientadora a professora Miriam Gonçalves Miguel, e eu vou fazer uma abordagem geral do que a gente estuda, que é a geotecnia ambiental, principalmente a geomecânica dos resíduos sólidos urbanos. Nós temos vigência de 2 projetos FAPESP. Um que é a célula experimental, que iniciou em 2011 e teve seu término em 2013 oficialmente pela FAPESP. Porém, a coleta e análise de dados continua realizando monitoramento. E o segundo projeto são lisímetros situados aqui dentro da Unicamp, que iniciou esse ano, foi aprovado ano passado, em 2014, o projeto, e vamos trabalhar até 2016. O que o primeiro projeto, que é a célula experimental, visa estudar? Ele quer estudar a compressibilidade de uma célula experimental com a disposição de resíduos sólidos. Esse projeto ele foi construído, essa célula, dentro do complexo Delta A de Campinas, no topo já do maciço de resíduos, numa cota de 630 metros. E, por isso, de uma instrumentação devidamente efetuada e um monitoramento constante desses resíduos e desse monitoramento geotécnico para o comportamento do mesmo. Teve 4 alunos participantes bolsistas SAI, 6 bolsistas de iniciação, 1 de TCC, 3 bolsistas PIC Júnior, 2 de mestrado e 2 doutorandos. Foi um projeto que abrangeu muitas pessoas e uma multidisciplinaridade enorme. Tanto pessoas do IG, quanto da engenharia civil, químicos, agrônomos, biólogos, entre outras pessoas. E o de geotecnia ambiental atual, que é o lisímetro, aqui na FEC, ele visa o estudo da biodegradabilidade do resíduo. Como a gente vai fazer esse estudo? Então, tivemos a ideia de realizar com 6 lisímetros, 3 com degradação normal e 3 com uma adição de uma solução inibidora de cloreto de sódio a 32 gramas por litro. Participando desse projeto, tivemos uma bolsista SAI, 1 de TCC, 2 mestrandos bolsistas, 1 mestrando não bolsista e uma doutoranda. E por que esses projetos? Qual o motivo de mandar esses projetos para avaliação, de construir, ter essas ideias de pesquisa? Nada mais é do que a grande problemática de resíduos sólidos nos grandes centros urbanos geradores. O que acontece? Hoje em dia, muita produção de resíduos. E precisamos dar uma disposição, uma destinação e um tratamento adequado. Pelo Brasil, na nossa legislação, isso é aterro sanitário. Então, o que estudar? O aterro sanitário nada mais é do que uma obra de engenharia. Então, ele precisa entender e compreender o que vai ser posto para saber sua estabilidade, o comportamento que ele vai ter, vida útil, o que será feito após seu fechamento. E um dos principais pontos de estudo é a compressibilidade dos resíduos. Eles têm que é uma propriedade de grande interesse e tem que ser gerenciado. E como que a gente vê isso? Eles geram recalques totais, que em aterros, ao longo da sua vida útil, podem chegar de 25% a 50% de redução da altura do maciço. E como obter esses parâmetros de compressibilidade? Nós podemos obtê-los em laboratório, em campo, com células experimentais de tamanho de escalas maiores ou reduzidas, para tentar ter uma tendência do comportamento desse resíduo, ou com retroanálises de estudos de aterros que já tiveram seu fechamento e tentando ver como que foi o início do seu projeto, o seu término, e fazer essas modelagens com retroanálises. Motivo disso tudo, dessa importância: resíduo é heterogêneo. Ele não é que nem um solo. Ele é
ele vai ter plástico, ele vai ter papel, ele vai ter vidro, ele vai ter matéria orgânica. E cada elemento desse resíduo tem um comportamento e vai ser adequado ao longo desse processo de degradação, ou mesmo na hora da construção, quando você compactar, vão sofrer esses diferentes comportamentos e você tem que analisar e saber. Então, as nossas dificuldades dessa representação em laboratório. Muitas vezes a gente não pode ter uma escala muito pequena, reduzida. Não vamos ter, como vamos colocar madeira ou pneus? Então, estudos em grande escala, para tentar trazer o mais perto possível essa tendência do que realmente ocorre nas células, nos aterros, nas células dos aterros, para laboratório. Então, o nosso primeiro projeto, a célula experimental, aqui o aterro Delta de Campinas, localizado entre a Bandeirantes e a Estrada do Mão Branca. Nossa célula está, como eu comentei, no topo do aterro. Ou seja, ela sofre a influência de que todo o maciço do resíduo sofre, mais o que nós colocamos dentro da célula para fechamento. Ela é de grande dimensão, tendo de 70 metros de largura, 80 de comprimento, 5 de altura, e totalizando 15 mil metros cúbicos de resíduo. Demorou 20 dias para se preencher essa célula. E não foi um preenchimento fácil, como muitos alunos que participaram sabem. E teve uma coleta regular esse resíduo que chegou. Não foi um resíduo escolhido, assim, eu quero que entre só isso, isso, isso. Não, é o que entra no aterro sanitário de Campinas, foi o que entrou na célula experimental. E teve, o único problema foi a restrição de trabalho, que foi período diurno. Como foi a obra? Foi seguindo padrões de construção de um aterro sanitário. Sistema de impermeabilização de base com solo compactado, criação de canaletas e valetas central para levar e coletar o lixiviado, colocação de geomembranas de alta densidade, que são os PADs, e geotêxtil não tecido para impermeabilizar e reter ainda mais qualquer problema se a camada de cobertura de solo não tivesse muito bem adequada. E, para a drenagem do lixiviado, colchão drenante de rachão. Do sistema de coleta, a canaleta, que foi mostrada, de 30 centímetros de profundidade por 2 metros de largura, ela encaminha até uma caixa de coleta, que é a caixa onde nós vamos medir a vazão de produção do lixiviado e também coletar amostras que futuramente que foram levadas, né, no caso, para laboratório já, e feitas as caracterizações físico-químicas do lixiviado. O resíduo, como comentado, proveniente do município de Campinas, foi todos os resíduos, de todas as classes. E ele foi feita uma caracterização gravimétrica. A gente queria saber quanto de matéria orgânica entra, quanto de papel, plástico, papelão entram. Então, um mutirão de alunos foi realizado, fizeram um quarteamento, como a norma pede, até um volume de 250 quilos, e caracterizaram-se, então, os resíduos para saber a composição gravimétrica. Desse resíduo, foram comparados, então, também os setores que chegavam, pela classe econômica do município, classe A, B, C e D. Onde a C é o comércio e a D é a C, D e E. Os resíduos, então, foram dispostos na célula, compactados por uma esteira de compactação D6 e foram postos até atingir a altura de 5 metros de altura. E o peso específico atingido nesse processo foi de 8 quilonewtons por metro cúbico. Então, como é um projeto de engenharia, tem que se seguir normas de uma instalação de um aterro, necessita-se, além da drenagem do lixiviado, drenagem de gás. Dutos de gases e tubos foram criados de acordo, que geralmente faz no processo mesmo do aterro, colocando o dreno central, colocando as pedras em volta, amarrando eles, deixando eles fixados, colocando os resíduos, cobrindo e indo. Só que, antes de se compactar, na última camada de resíduo, colocou uma geomembrana, vedando aonde poderia ter uma provável saída e perda desse gás.
entre o dreno e uma camada, um solo não muito bem compactado, um resíduo não muito bem colocado, um caminho preferencial. Dentro desses drenos também foram postos tubos de PVC, que foram realizadas as coletas de gases por aí. Eles foram vedados com espuma expansiva, e desses tubos todos coletam o gás, desses 5 drenos existentes na célula, e levam para um único ponto de coleta para saber qual que é a produção, volume de metano e também de CO2 produzido. Desculpa. E temos daí também os piezômetros aqui e as placas de recalque também colocadas nesses mesmos pontos para análise. Então, como eu falei, já um pouco do monitoramento geotécnico, essas placas de recalques e esses piezômetros que auxiliam nesse monitoramento geotécnico já estão nesses tubos. Então, são 5 placas e 5 piezômetros. E temos, num total de 40 marcos superficiais. Esse daqui é o nosso marco superficial. São um total de 40, ao longo de toda a célula experimental. Com isso, nossa célula foi concluída e ela tem, atualmente, essa visão com gramado lateral. O topo da célula ainda não tem uma cobertura, porque teria um provável aluno que estudaria as diferentes coberturas possíveis e balanço hídrico que poderia ter numa célula experimental. Temos um total de 13 artigos publicados. Passei bem rapidinho porque eu não vou ler todos, que daí vocês vão ter acesso, vão poder, quem tiver interesse, ler. São 13 artigos publicados dessa célula, onde trabalhamos com permeabilidade, características de curva de retenção do solo da base, caracterização do nosso solo da base, caracterização do nosso lixiviado, como construímos esse projeto, dificuldades também apresentadas com parcerias desse projeto com órgãos públicos. Então, dentre esses 13 artigos que tem em congressos nacionais e internacionais, e já tem muitos sendo enviados para a revista, vocês podem encontrar todas essas informações detalhadamente do que eu dei uma pincelada do projeto por cima. E, então, agora, o projeto mais recente do grupo, onde outros alunos vão falar mais para frente, mais detalhado das suas pesquisas, é um projeto de lisímetros, que são, como a gente falou, protótipos de escala real, de grandes dimensões, para estudar o comportamento da biodegradação do resíduo sólido. A gente obteve uma área de estudo na Unicamp com 3 tanques que eram existentes, e decidimos, a partir desses 3 tanques, realizar um projeto de adaptação para o projeto de lisímetros, onde um tanque seria dividido em 2. Desses tanques, faríamos nas paredes laterais pontos de coleta de amostra, porque como vamos analisar a degradação, ao longo do processo de degradação, precisamos saber o resíduo, como está se comportando. Então, pontos de coleta de amostra de resíduos. Drenagem, como uma obra tem que ter, de lixiviado, para 6 pontos de coleta na mesma direção. Preenchimento com resíduo, dreno de gás, monitoramento geotécnico, com as placas de recalque em 2 alturas distintas, no meio do maciço e no topo do maciço de resíduo, completando com uma camada de brita e o solo compactado. Então, como falado, a adaptação dos tanques foram separados de 3, feitos 6, e alteados até aproximadamente 2,90 metros de altura. Desses tanques, a drenagem do lixiviado, precisamos adaptar o fundo, fazer uma declividade de 2 a 3% até um único ponto de coleta. Preenchemos com uma brita para ser o nosso colchão drenante, que nem tem na nossa célula. A nossa impermeabilização foi feita com impermeabilizante nas paredes, não com gel manta. O ponto de coleta é um fosso onde os 6 lisímetros saem na mesma direção e coletamos em bombonas graduadas para saber o volume da medição de volume produzido desse lixiviado e de cada lisímetro. E para isso, então, os lixiviados, os lisímetros de trás têm que passar o seu lixiviado por um dreno pelos lisímetros da frente, que é esse tubo aqui, de PVC normal.
A drenagem de gás são tubos de PVC, de 100 milímetros de diâmetro, perfurados com furos de 8 milímetros, espaçados em 16 milímetros cada furo, até 2 metros de altura perfurado. Colocados, então, e em volta deles tem uma camisa de brita em torno, para não ter o contato direto com o resíduo. Na saída tem um cap com uma mangueira para abertura e fechamento, para assim ver quanto de gás é produzido em cada lisímetro e coletar esse valor. Na visão geral, após cobertura, nós temos as nossas hastes de recalque, as 6 hastes em cada lisímetro, e o fechamento com a camada de cobertura em cima, demonstrando o nosso dreno de gás, a posição das hastes e um medidor de velocidade do ar, do gás produzido pelo dreno. A caracterização foi realizada também no aterro ΔA. Esses 2 montes são as classes representativas de acordo com o que entrou na célula experimental nossa, nós fizemos essa representatividade. Então, se entrou o setor, um exemplo, 18 da classe A. Então, a gente vai pegar o setor 18 da classe A e fazer a caracterização para colocar dentro do nosso lisímetro, para ter o mesmo comportamento. E realizamos a caracterização pelas 15 classes de divisão, matéria orgânica, plástico, papelão, plástico mole, plástico duro, vidro, entre outras coisas. Então, o nosso preenchimento como foi? No fundo, uma brita número 4, para drenagem do lixiviado, foi preenchido com baldes. Por que colocar todo esse volume de resíduos em baldes? Como a célula experimental obteve um peso específico de 8 kN por metro cúbico, nós queríamos obter a mesma coisa nos lisímetros. Então, preenchemos o balde, pesamos cada balde e colocamos em cada balde dentro em camadas de espessura de 12 centímetros. Obtivemos 12 centímetros, compactamos. Compactamos até ter um total de aproximadamente 2,3 toneladas de resíduo em cada lisímetro, para chegar o mais próximo possível do peso específico de 8. E a camada superior nossa, um pouco diferente do aterro, nós fizemos uma brita entre o resíduo e a camada de cobertura de solo, de 15 centímetros, brita número 4, e depois a nossa camada de cobertura com solo proveniente do aterro, de 50 centímetros. 2 camadas de 20, uma de 10. E o nosso sistema de irrigação? Um dos motivos daquela brita é exatamente porque, como a gente ia criar um sistema de irrigação de uma solução inibidora, nós precisávamos ter uma forma de percolar melhor, que pelo solo não seria, ou direto no resíduo, a gente não saberia se ia ter caminho preferencial ou não, para espaçar bem o nosso líquido. Então, nos nossos lisímetros inibidos, a cada camada irrigávamos com a solução inibidora. Temos um sistema para enviar para cima essa solução, né, lá nos lisímetros, porque estão a 3 metros, que é uma bombona onde a solução fica preparada, com um filtro, uma bomba que é levada para o topo. E chega nesse sistema que fica entre a camada de brita, para ser bem distribuído pelo restante, por esses tubos de gotejamento. Atualmente, temos 2 artigos já em congressos, um sobre o projeto, outro sobre a construção dos lisímetros, mas porque esse projeto é recente, alunos ainda estão qualificando, e pretendem, assim, escrever seus artigos para revistas também e demais congressos internacionais, entre outros. E por que isso? Parâmetros geotécnicos não são muito observados e encontrados facilmente no meio acadêmico. Então, a gente precisa de mais esses dados e informações de aterros sanitários. Porque de solo tem um monte de informação. Mas e de resíduo? Cadê essas informações? Então, a principal preocupação nossa é obter esses parâmetros com esse grupo de pesquisa de geotecnia e meio ambiente aqui na FEC, para poder dar embasamento a outras pesquisas. Pode ter uma informação de mais regional, mas com locais com uma similaridade de resíduo, de temperatura, tudo, o comportamento do nosso lixo, do nosso resíduo, pode ser igual ao deles, e eles terem um embasamento de pesquisa. Então,
nada melhor do que isso, tirar essa pesquisa e levar para a aplicação prática. Como assim? A gente está numa universidade, a gente pesquisa aqui dentro, só que tem que ser aplicado lá fora. Empresas que constroem aterros sanitários, empresas que trabalham com resíduo, têm que pegar esses dados e aplicar. Então, é isso que nós queremos fazer, essa parceria com órgãos públicos e privados. E o nosso grupo, ele acha que não é só engenheiro civil que tem que saber disso, só um engenheiro ambiental. Não, é multidisciplinar. Precisamos de geólogos para entender o comportamento de balanço hídrico, precisamos para entender o comportamento do solo, precisamos também de biólogos para entender o comportamento de degradação, de químicos, de todos, porque é multidisciplinar isso. Resíduo não é uma coisa, só um pesquisa e estuda. Então, gostaria de agradecer à FAPESP pelo financiamento das nossas pesquisas, à Prefeitura Municipal de Campinas, por fazer essa parceria e disponibilizar o aterro Delta para a gente, os resíduos coletados, o consórcio Renova Ambiental, que é quem ajudou a gente com a caracterização dos resíduos, transporte do resíduo para cá, e a Macaferri do Brasil, que nos disponibilizou o material de impermeabilização a geomembranas e geotêxteis. Muito obrigada. Qualquer dúvida que não puder ser respondida aqui, está o meu e-mail, eu respondo depois para vocês. Parabéns, Renata. Gostaria de agradecer a apresentação. E agora a gente abre para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Ninguém? Renata, queria saber, não sei se você passou, não percebi, os lisímetros, eles têm cobertura de solo? Tem? Sim. Espera aí que eu posso voltar aqui. Todo igual, né? Todos eles com a mesma cobertura? Aqui. Ela tem essa camada de solo. O solo é proveniente da jazida do aterro Delta. Porém, a jazida do aterro Delta tem várias camadas onde eles coletam o solo. Então, em 2 lisímetros dos 6 nossos, o solo veio é um pouquinho diferente dos outros 4. Então, o nosso lisímetro 6 e 5 tem um solo um pouco distinto da camada de cobertura do que o 4, o 3, o 2 e 1. Tanto em umidade, porque foi uma época que teve bastante chuva na região também, então veio com um pouquinho de diferença desse solo. Mas todos têm a camada de cobertura. E não acabou. No aterro experimental, você comentou que não tem cobertura porque... Cobertura de vegetação. Tem a cobertura de solo normal, compactado, mas nós não temos a cobertura de vegetação que nem nos taludes laterais. Ficou em cima, aberto, para exatamente alunos de pesquisas futuras tentar vários tipos de vegetação ou de coberturas para ver o que melhor se adequaria. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Bom, gostaria de agradecer então, Renata. Vamos dar sequência agora com a apresentação da Mariana.